resistência, é luta, é superação. Mulher é vida. Está no ar Entre Mulheres. Olá, boa tarde, estimado ouvinte da Rádio Adventos. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Entre Mulheres. Programa que traz até você abordagens de temas super interessantes ligados ao universo feminino. É um prazer saber que você está aí do outro lado nos acompanhando por uma hora. Eu sou Sara Henriques e estamos aqui diariamente neste que é o seu, o meu, o nosso programa Entre Mulheres. Entre Mulheres. Desafios da maternidade versus autoestima é o tema e abordagem hoje. E para nos ajudar a compreender melhor o tema, está conosco a nossa querida professora Cisaltina André. Professora Cisaltina, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Sara, boa tarde, doutora Irene, boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Adventos. Obrigada, está conosco também a doutora Irene Garcia. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Sara, boa tarde, doutora Cisaltina, muito obrigada pela oportunidade que nos dão estarmos aqui a falar deste tema. Obrigada. Então, caro ouvinte, mulher que está nos acompanhando, quais são os maiores desafios da maternidade? Como gerir? Estas e outras questões você encontrará respostas aqui no seu programa Entre Mulheres. E já sabe, um programa feito de mulher para mulher. Está trabalhando para você na técnica e sonoplastia Genésio da Costa, edição e supervisão de Soraya Laureane e Domingos Chiquete, produção e apresentação de Sara Henriques. Vamos agora para uma saudação musical com Dadinha Justo e a gente volta já já. Rádio Adventos, a sintonia da esperança, 93.9 em FM. Eu triste, porque na treva andar, sentir-me tão sozinho, sempre a desanimar. Se queres de mim amparo, amigo na aflição, se até as aves esperam na sua proteção, se até as aves esperam na sua proteção. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Quando estou abatido, sem vulto em sombra vou, o coração ferido
Acabamos de ouvir Dadinha Justo, dona de uma voz inconfundível. Deus te abençoe. Esta é a Rádio Adventos, que emite a partir do Talatona na frequência 93.9 FM. Fale conosco, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, para o 923-89-2177. Siga-nos também na nossa página do Facebook e YouTube Rádio Adventos. Fique por dentro de toda a nossa programação. Hoje a nossa conversa vai girar em torno do tema Desafios da Maternidade versus Autoestima. E este tema com certeza é nostálgico para as nossas convidadas. Dá saudade, não é, minhas queridas convidadas? Dá saudade só de falar de maternidade, dá aquela sensação de lembrar como é que foi. É verdade. Eu já estou sentindo o quão interessante vai ser a nossa conversa. A doutora Cisaltina André, ela é formada em Ciências da Educação na área de Psicologia. E a nossa querida professora Irene Garcia é formada em Psicologia da Educação na área de Importância da Orientação para Jovens e Adolescentes. Estou certa? Ok, mesmo. Muito obrigada. Vamos logo entrar para o nosso tema e abordagem hoje. Desafios da maternidade versus autoestima. Eu estou muito ansiosa para ouvir o que vocês têm para nos transmitir hoje. E vou logo me dirigir para a professora Cisaltina. Desafios da maternidade. São reais estes desafios da maternidade, professora Cisaltina? Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, Sara. Obrigada. Nós, quando falamos de desafios, pensamos em metas, em planos, em projetos, pensamos também em decisões e desafios. Somos acometidos todos os dias por desafios. Concretamente, o desafio da maternidade. Antes de responder esta pergunta, eu quero reportar-me a um acontecimento há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. Eu disse que seria nostálgico já começar a voltar no tempo, lembrando verdade, como é que foi. Mas eu não queria referir-me ainda a mim pessoalmente, mas queria reportar-me à maternidade de alguém há milhares de anos atrás que trouxe ao mundo Cristo Salvador. Amém. Eu imagino qual não terá sido o espanto da Maria ao ter um encontro com o anjo, ao lhe ter dito que ela haveria de ser mãe, haveria de trazer ao mundo o Salvador. E o espanto terá sido maior precisamente por ela, na altura não ter, ela estava noiva, não é? Na altura não estar casada ainda com José. Agora, concretamente, a pergunta que me faz: é desafiante, sim senhora. E pode-nos dizer quais são já agora estes desafios da maternidade, professora? Nós falamos de desafios da maternidade quando pensamos em transformações que vão operar na nossa vida, concretamente nós mulheres. Certo. Transformações de vária índole, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, porque, em primeiro lugar, a maternidade é algo que só a mulher tem. Só ela é geradora de vida. E quando nós nos propomos em ser mães, quando a mulher se propõe em ser mãe, porque há muitas mulheres que não serão, ou por opção própria, ou por alguma situação de saúde. Certo. Quando nos propomos a ser mães, nós temos que ter conhecimento. Antes de falar do desafio, eu falo primeiro do conhecimento, do que é ser mãe. Como é que será a minha vida daqui para a frente quando eu me tornar mãe? Quais são os planos e projetos que tenho? Eu tenho que saber que, ao ser mãe, muita coisa na minha vida vai mudar. Vai mudar. A minha rotina vai mudar. Quer no âmbito familiar, no âmbito laboral, o meu próprio corpo vai mudar. Estarei eu preparada ou não para receber esta criança? Mas eu deixo o microfone para a doutora Irene, porque acredito que, tal como disse a Sara, este tema é nostálgico, mas é importante, é empolgante, e ao longo da entrevista nós vamos ver que realmente vale a pena. Vale a pena, é verdade. Vale a pena ser mãe, apesar dos vários desafios, né, que a maternidade traz. Nota-se claramente que esses desafios são reais para todas as mulheres, independentemente da raça, cor, estratos sociais, profissionais, enfim.
toda mulher que é mãe está suscetível sim. a enfrentar estes desafios, né? Sim. Então, professora Irene, até que ponto a nossa autoestima, já que o nosso tema é desafios da maternidade versus autoestima, né? Até que ponto a nossa autoestima pode ser afetada pela má gestão destes grandes desafios da maternidade? Ok, muito obrigada pela oportunidade. E começando já, eu queria ir um bocadinho atrás, biblicamente falando. Para além de ser um desafio, é um dom que Deus dá à mulher. É um dom que Deus dá à mulher. E nós vimos que este dom que Deus deu à mulher, se nós formos a ver o que aconteceu no Jardim do Éden, depois do pecado, depois da nossa mãe Eva pecar, ela recebeu uma sentença. Eu tenho dito que é uma sentença, mas não é sentença final, porque nós ainda teremos oportunidade de sermos salvos. Amém. E Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ok. Vimos que depois disso acontecer, quando a nossa mãe Eva teve o primeiro filho, que é Caim, depois teve Abel. A primeira consequência que ela viu do pecado é ver o seu filho, um filho matar o outro filho. É um desafio. Grande. Foi um grande desafio. Mas mesmo assim, se nós formos continuar a ler a Bíblia, nós vimos que a nossa mãe Eva não parou aí de ter filhos, continuou, mesmo sabendo que um filho matou outro filho. É um desafio. Então, nós vivemos numa sociedade agressiva. A mulher já passa por muitas dificuldades enquanto a concepção, enquanto a gravidez. Já passa por uma fase difícil e sei lá, nós sabemos como é que estão as nossas maternidades e depois aparece aquele momento, aquele dia para poder nascimento do bebê. E nós vimos o que tem se passado nas nossas maternidades. Às vezes nós vamos com aquela ansiedade, são 9 meses à espera de uma criança e nós estamos aí, por parte nós estamos com dores, sei lá, estamos desanimadas, mas por parte também estamos ansiosas, porque sabemos que vamos receber uma mistura de sentimentos, inexplicável. E nós estamos aí ansiosas porque vamos receber uma pessoa, um bebê, vai ser novidade para toda a família. Tem se dito o nosso presentinho, o nosso pacotinho de amor, não é? E muitas das vezes não é como a gente programou. Acontece muitas das vezes que a gente sai da maternidade sozinha, sem o nosso bebê. Acontece que às vezes a gente sai, o bebê vem, mas a mãe fica. E há muita coisa que gera nessa situação, né? Mas mesmo assim a mulher não desiste. Eu nunca vi uma jovem a dizer: não, eu não vou engravidar porque o primeiro bebê doeu. Quer dizer, mesmo ela sabendo que dói, ela continua. É um desafio. É um desafio. Se descadou, sim, parte se esquece, sim, né? se esquece. Então é um desafio. A mulher e a sua autoestima, quer dizer, e muitas das vezes, há vários motivos, a mulher depois depois de ter o seu bebê, ela perde-se. Mas também não há motivos para isso, porque muitas mulheres, quando depois de saberem, quer dizer, elas conseguem, qual é o termo que eu vou agir aqui? Elas conseguem gerir esse momento, elas acham que agora é a altura de eu me pôr melhor do que era antes. Por quê? Porque ela entende que aquela criança precisa dela. O esposo precisa dela. E aí já estamos ligando na questão da autoestima. Porque há mulheres que nesta fase perdem-se de tal maneira que deixam de se cuidar. E eu me lembro quando tive o meu primeiro bebê, a minha mãe disse: olha, cuidado agora com o pano, com o lenço, com o xixi do bebê. Muitas das vezes, naquele tempo, agora já não se vê. Nós, depois de termos os nossos bebês, tínhamos que pôr os bebês nas costas, irmos à praça, irmos ao mercado, no supermercado, irmos à loja, irmos à padaria. E a mãe dizia: cuidado com o pano,
Porque era só pano, lenço, pano, lenço. Hoje já não se vê isso. Hoje já ninguém quer pôr um bebê nas costas, ninguém quer pôr um lenço, mas naquele tempo, e mesmo assim, as nossas mães já nos chamavam a atenção. Então, quer dizer que a autoestima começou a ser trabalhada há muito tempo, no passado. E eu acho que hoje não há motivos para nós, depois desse momento tão agradável, termos a nossa autoestima em baixo. Faz-me lembrar um episódio, Tora Sótina, é que algumas mulheres, né, depois de ganharem o primeiro filho, principalmente, vão para a casa dos pais, assim, na procura de ter um auxílio de como cuidar do bebê nos primeiros dias e tudo mais. E por conta da ajuda que tem, há assim a necessidade de ter um tempinho para se cuidar, descansar. Mas quando chegamos em casa, é tudo apertado, agora é uma nova fase, sou eu e o meu bebê em casa apenas. Às vezes o marido não está, o primo, a prima que ajuda não está. E aí começa a morrer, começamos a matar aquela autoconfiança que vem lá do fundo, não é? Como gerir este conflito? Por isso é que eu anteriormente tivera dito que a maternidade deve ser planificada, a maternidade deve ser planeada. Vamos voltar ainda ao tempo do namoro. É precisamente no tempo do namoro que nós devemos pensar, falar, abordar com o companheiro sobre todos esses aspectos. Quantos filhos queremos ter, quando tivermos o primeiro, o segundo ou o terceiro filho, como é que nós vamos conseguir gerir? E eu aqui abro um parênteses para dizer que não necessariamente a mulher, após ter o bebê, tenha que ir para a casa da mãe. Tenha que ir para a casa da tia. Sim. Não há necessidade. Este é um desafio também. Por isso é que estamos a falar da planificação, do tempo, do namoro, tudo que nós vamos planificar. Exatamente quantos filhos eu quero ter depois de casar. Dize bem, Sara, quanto tempo nós vamos ficar ainda a namorar depois de casados até termos o primeiro filho. Por quê? Porque falamos em transformação na nossa vida psicológica, na nossa vida física, na nossa vida laboral. O nascimento de um bebê traz é como se a nossa vida ficasse virada de ponta cabeça, como se diz. Exatamente. Mas se foi programada com antecedência, nós já sabemos que tem que haver no lar a interajuda. Certo. O bebê veio, o bebê é nosso. Sim, senhora, que o dom da maternidade é da mulher, mas este bebê, para vir ao mundo, precisou de um homem. Então, o bebê, portanto, apesar do tema ser praticamente nosso, mas nós não temos como excluir o homem, porque ele faz parte também da concepção deste filho. Então, o bebê é nosso. Vamos nos programar. Há mulheres que têm este desafio de, por exemplo, se estiverem a estudar, elas se predispuseram a não interromper os estudos. É um desafio ser mãe, ser trabalhadora, ser dona de casa, ser estudante. E não é ser estudante passando só pela escola, é ser estudante com resultados bons, de qualidade, no verdadeiro sentido. Palavra, né? Então, é um desafio eu ter o bebê, eu cuidar deste filho. Tudo bem que os conselhos da mãe, da madrinha, da própria parteira são bons, mas é na prática. Eu vou ganhando experiência fazendo. Ainda que a minha mãe me tivesse dito ou que eu tivesse visto os meus irmãos, enquanto pequenos, a mãe acordar para dar de mamar, para dar o remédio, mas agora sou eu. Como é que eu vou saber gerir? É um desafio muito grande. Mas é verdade que muitas pessoas, muitas mulheres, depois deste desafio, elas recuam. Elas não se sentem capazes para desafios seguintes e ficam apenas com um filho só. Mas para dizer que a maternidade não é a única situação que nos traz desafios para a vida. Todos os dias nós temos desafios, todos os dias tomamos decisões, todos os dias nós temos planos e projetos e objetivos a atingir. Com relação à autoestima, dizíamos que a mulher, antes da concepção, teria que ter o conhecimento daquilo que vai acontecer no seu corpo e na sua mente. As transformações. Então, a minha autoestima
tem e deve estar sempre ligada à valorização própria da minha pessoa, mas em função também do outro, porque nós somos seres biopsicossociais. O que é seres biopsicossociais? Epa, eu estou aqui meio que perdida, né? Biopsicossociais. O nosso Deus, porque nós cremos que somos criatura, amém, feitas por um Criador. O nosso Deus é tão completo que Ele nos fez indivisíveis. O ser humano tem a parte física. Aqui as minhas convidadas estão a se entender perfeitamente. Tem a parte física, psicológica e social. Mesmo quando eu falo de autoestima, é a valorização do meu eu, de mim própria, mas sempre em função do outro, porque vamos supor que a Sara hoje tenha chegado cabisbaixo ao serviço e alguém diz: ai Sara, estás tão bonita, a tua autoestima eleva-se um pouco, mas porquê? Porque alguém exterior a si, portanto a Sara é uma pessoa social, é um ser humano biopsicossocial, porque tudo o que acontece ao seu redor influencia os outros. Exatamente. Então, quando eu me preocupo mais comigo, em detrimento do meu bebê, preocupo mais com o meu corpo, deixo de dar de mamar, porque fico com vergonha, porque os meus seios vão cair, eu estou a ser até egoísta. Muito, né? Eu estou a ser egoísta, porque eu estou a deixar de dar aquilo que o meu bebê merece em função da minha aparência, do meu físico. Também capricho por parte da própria mulher, da própria mãe, né? Sim. Porque a gente sabe a necessidade que o filho tem. Daí eu falar do egoísmo. Sim, do egoísmo. Eu vou deixar de dar de mamar, não é, Irene? Eu vou deixar de dar de mamar para estar sempre bonita, mas em detrimento daquilo que é o essencial para o meu bebê. E depois, nós, como cristãos que somos, sabemos que a beleza interior é mais importante que a beleza exterior. Eu posso, e nós temos visto as nossas mães, avós que tiveram 12, 8, 10 filhos e o físico continuava, permanecia sempre. É verdade. Professora Irene, a professora Sotina falou algo muito interessante, algo que é pouco notório agora nos dias atuais. Parece que as mães estão mais conservadas do que as jovens atualmente. Recebe o primeiro filho, este desleixo, a baixa autoestima, afeta tanto que agora tem-se dito assim de forma, vamos dizer na gíria, né? Lançou o primeiro disco e já está a babar óleo. Então, professora Irene, nos dá lá uma dica de disseste muito bem. Quando dizes esse desleixo, baixa autoestima. É mesmo desleixo. Porque as nossas mães, eu tive uma mãe que teve 11 filhos. E eu via sempre a minha mãe bonita. Uau! Sempre. Que lembrança bonita, né? Ela sempre bonita, sapatinho alto, carteira sempre. Ela sempre dizia, o filho não envelhece. E a Irene saiu a mãe. Sim. A Irene saiu a mãe. O filho não envelhece. E o que eu não sei se hoje a ciência ainda aprova isso. Antigamente a minha mãe dizia assim, olha, não tenhas medo de ter os filhos, porque os filhos também põem a mãe mais jovem. Sim. Os filhos põem a mais nas... Por quê? Porque ter um filho não é um desespero. É um dom. É uma alegria para a família. E nós, quando estamos com paz, quando estamos alegres, isso faz-nos bem psicologicamente, faz-nos bem fisicamente. E quando geramos com amor. E aqueles filhos são fruto do amor. Por isso é que é importante. Logo a mãe tem que estar bela. E mesmo sem ser planejado, porque nós hoje estamos a falar e sabemos que muita gente vai ter oportunidade de ouvir o que nós estamos aqui a dizer. Há famílias que não têm planeamento. E só fazem os filhos, mas eles estão aí coitadinhos, um atrás do outro pequenininhos, e a mãe sempre satisfeita, sempre aí a trabalhar, porque sabe que tem aí os filhos e não sei quantos mais. Mas é um dom que Deus nos dá.
E é agora que há planeamento, é agora que as pessoas têm esse conhecimento, porque antigamente não havia isso, as nossas mães coitadas faziam um filho atrás do outro, tinham que ir às lavras, tinham que vir para fazer a comida dos filhos, e naquele tempo até nem havia fogões a gás, era mais lenha, carvão, mas estava tudo sempre aí ordenado, sempre aí tudo ordenado. Ainda me lembro que nessa fase, vou só abrir um parênteses aqui, nós já éramos adventistas e a minha mãe, sexta-feira à tarde, tinha o forno de lenha para fazer o pão, e como o forno às vezes continuava quente até sábado, ela põe aí a nossa comidinha, para que sábado, quando saíssemos da igreja, encontrássemos a comidinha quente. Uau. E ela dizia, os meus filhos não podem comer comida fria, mas já outras famílias comiam comida fria porque sábado não havia necessidades. Então eu acho que a vontade, a prontidão, quer dizer, estarmos presentes naquilo que é bom é essencial. O amor, em primeiro lugar. Tem que haver amor. Está sempre alta. Está sempre alta. É a autoestima verdade. não precisa termos muito dinheiro, termos muitos bens, não. É só termos isso em mente, e eu acho que a gente vai conseguir contornar, porque temos um Deus à frente que comanda tudo. Super, super, super interessante o nosso programa. Eu agradeço a participação, está a ser interessante demais. Nós agora vamos para um curtíssimo intervalo e nós voltamos já já. Fique ligado, não saia daí, que daqui a pouco estaremos de volta com o programa Entre Mulheres, feito de mulher para mulher. Abra o seu coração e deixe Deus entrar. Falsas histórias são prejudiciais em toda relação humana, sejam elas sobre si mesmo ou sobre outras pessoas. O falso testemunho é reprovado por Deus em sua palavra, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Ora viva, estamos de volta com o programa Entre Mulheres. Esta é a Rádio Adventos, que emite a partir do Talatona na frequência 93.9 FM. Fale conosco, envia sua mensagem para o nosso WhatsApp 923892177. Siga-nos também na página do Facebook e YouTube Rádio Adventos. Fique por dentro de toda a nossa programação. Hoje estamos a falar do tema Desafios da Maternidade versus Autoestima. Que tema interessante, né? Dispensa apresentações e é algo tão lindo de se falar e dá prazer, né? E eu estou aqui com as minhas queridas convidadas, professora Irene Garcia e professora Cisaltina. E elas continuarão comigo até o final do programa. Um dos maiores desafios a serem encarados na maternidade, no universo feminino, né, é a transformação física que a mulher sofre depois de ganhar o bebê, depois do primeiro bebê. Há mulheres até que depois de ganhar o primeiro bebê não tem assim uma mudança tão significativa depois. Porém, existem aquelas mulheres que já têm assim, por exemplo, uma tendência de engordar, dilatar. De repente, alguém que era tão elegante agora é uma bolinhazinha, como se diz. Às vezes perdem a autoestima por causa disso. Então, queridas convidadas, eu começo agora pela professora Irene. Como lidar com este conflito? E até porque a sociedade depois cobra muito de nós, né? E fulana, de repente, estás assim, engordaste muito. Já estás assim, gordinha. Como encarar, como gerir este conflito que as mulheres vivem a todo momento? Ok, muito obrigada. Este é um conflito não só pessoal, mas também social. E muitas das vezes nós temos que estar muito atentas com certos pormenores que a gente vê ou então atravessa. Bem, eu estou preocupada em ter um bebê. Sou jovem, tenho 21, 22 anos, estou preocupada em ter um bebê. Já é um desafio. Já é um desafio porque, pela experiência, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, eu já sei que não é fácil. Mas nesse momento o mais importante é eu gerar esse bebê. Eu quero ter esse bebê. Agora tenho o bebê. Vou cuidar do meu bebê. Também posso cuidar de mim. Agora, se o meu corpo deixa de ser aquilo que era, muitas das vezes até deixa de ser por desleixo. Mas eu posso me cuidar e tornar a ter aquele corpo que eu não queria.
Porque jovem eu tenho uma composição física e depois de ter o bebê Deus me dá outra. Porque eu agora já sou mulher, já não sou jovem, são as mudanças. E são mudanças psicológicas e físicas também. Certo. Então tenho que estar preparada para isto. Agora, eu também não posso estar muito preocupada com aquilo que a sociedade me cobra. Nisso não me pode preocupar. Porque eu tenho que estar ciente daquilo que está a acontecer e aquilo que eu estou a fazer na minha vida. E eu sei que é um desafio que Deus me dá. Então, se esse desafio foi Deus que me deu, o que eu tenho que fazer? Porque Deus também gosta de nos ver bonitas. Eu vou me cuidar. Somos filhas do rei. Sim, nós somos filhas do rei. Eu vou me cuidar. Mas muitas das vezes, qual é a preocupação de muitas mulheres? Eu estou me cuidando, mas não estou a ter os resultados que eu quero. E por isso me ponho atormentada. As expectativas não são alcançadas. E eu nem estou preocupada em saber que é a minha constituição física que é assim. E eu quero dar só aqui um exemplo. Eu me lembro que no Ambo eu estava com o terceiro bebê. Uma jovem acabou por falecer porque estava à procura de... Queria ter uma cintura muito fina e ela bebia sabão em jejum, sabão azul. E ela acabou por falecer. Falta de conhecimento. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Se eu estou a engordar, estou a me cuidar, estou a me engordar, faço exercícios físicos, não dá. Não dá, não vale a pena. Aceita só, né? Aceita. Dói menos. Sim, dói menos, sim. Agora, quando eu não me cuido, eu não me preocupo com a minha constituição física, a minha posição física, aí isso já é outra situação. E depois, também tem a ver, a alimentação também tem muito a ver. Certo. Nós comemos à toa, queremos comer tudo, não temos hora de comer, tudo que vemos queremos meter na boca. Então não tem como. Não tem como. Só para abrir um parênteses, é a questão de dizer que, olha, eu estou a comer por dose, estou a amamentar. Mas não é por aí. E muitas das vezes até estamos a comer coisas, estamos a tomar alimentos que não trazem saúde para o nosso bebê. Nem para mim, nem para o meu bebê. Exato. Então nós também temos que ter cuidado com isso. Mas o mais importante é sabermos o que estamos a fazer. E eu acho que se nós pusermos esse Deus à frente, Deus vai nos orientar, Ele vai nos ajudar e nós vamos ter os resultados. Se não tivermos, também não é problema. Amém. E tá aí a dica, se não tivermos resultados, não deve ser um problema. Não deve ser problema. Este alerta é muito mais para a camada jovem. Sim. Nós que estamos aí na fase de reprodução, né? Isso então, não é problema. Não é problema. É que as nossas prioridades mudam também, professora Cisaltina. Mas nem toda mulher quer aceitar isso. Então, o que pode estar na base dessa falta de aceitação que agora tu já não tens tempo como a tua irmã que não tem filho? Tu já não tens as mesmas ocupações. O que pode estar na base dessa falta de aceitação? Voltamos ao assunto anterior, quando falávamos da planificação. Quando dizíamos que a vinda de um novo ser ao mundo traz transformações, modificações na nossa vida, a nossa rotina, o nosso físico, a nível psicológico também. Mas antes de mais eu queria dar uma chega àquilo que disse a doutora Irene com relação à alimentação, à saúde. Nós quando nos preocupamos ou quando falamos da autoestima muito em baixo, depois de termos o bebê, estamos mais preocupadas com o físico. Esquecemos-nos de que a preocupação deve começar logo que sabemos que estamos concebidas. Devemos preocupar-nos com a nossa alimentação. É verdade, sim, que há o fator hereditário, não é? A minha mãe é forte, eu tenho propensão a ser forte, mas podemos se eu cuidar exatamente da minha alimentação, logo que eu souber que estou grávida, e não só. Nós devemos cuidar da nossa alimentação desde que nascemos até exatamente, independentemente de ficar grávida ou não. E é verdade, sim, falávamos há pouco do conhecimento, que a mulher deve saber que algumas transformações a nível físico ela vai ter, e se ela se cuidar, e há situações que às vezes é necessária a intervenção de um profissional, de uma pessoa ligada à nutrição, ela vai conseguir balancear a sua alimentação, ter uma alimentação saudável, o bebê também ser saudável, a família feliz, todos saudáveis, e vão gastar menos dinheiro com os medicamentos. Agora, com relação ao que me estava a dizer, é a questão da transformação, a mudança de prioridades, né? Exatamente. Tudo muda. Ora, então... a partir do momento que eu tenho um bebê, 1, 2, 3 ou 4,
aquela vida que levava mais para mim, mais individual, terminou. Certo. Isto de maneira nenhuma quer dizer que eu vou deixar de me preocupar comigo, que eu vou deixar, que eu vou ser desleixada. Do ponto de vista da minha aparência, do ponto de vista do cuidado da casa, não. Apenas vou estabelecer, como na vida há sempre prioridades. Certo. Na vida espiritual a prioridade é Cristo. Buscamos Cristo em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas, como diz a palavra do Senhor. Amém. Eu sou mãe, tenho um bebê. Qual é a prioridade? Se antes gostava de conversar ao telefone, estar no Facebook, nas redes sociais, ir visitar a irmã Irene e ficar toda a tarde, eu não vou deixar de utilizar as redes sociais, não vou deixar de visitar a irmã Irene, mas só que se antes eu fazia toda a tarde e se calhar até dormia lá se ficasse tarde, agora não. Eu tenho a casa para cuidar, tenho um marido a quem devo cuidar também e tenho o meu bebê. Então, quais são as prioridades? Vamos supor uma rotina em que antes eu acordava às 6 da manhã para ir trabalhar, ou às 7, e vou trabalhar às 8 ou às 9 horas. Agora, com o bebê, eu tenho que acordar antes. Sim. Certo. Eu tenho que acordar muito antes, primeiro para ter a minha comunhão com Deus, e depois tratar do meu bebê. Ou seja, tratar da minha vida doméstica antes que ela acorde, porque depois dele acordar tudo para. E depois nem todos têm possibilidades de ter uma babá, nem todos têm possibilidades de levar o bebê a uma creche. Então o que é prioritário? Estou eu, marido e o meu bebê. Nós vamos sempre incluir os homens, não podemos apartá-los desta responsabilidade, porque realmente a mulher não é máquina e não consegue fazer as coisas sozinha. Sim. Mas ela não pode entrar em parafuso, passa a expressão, porque tenho agora um bebê, já não cuido de mim, já não consigo estudar. Não, tudo passa por organização. Esta mulher tem que ser organizada. Há coisas que acontecem fora do nosso controle, né? Que não são previsíveis. Mas toda mulher organizada, com as suas atividades planificadas, ela vai ser feliz, vai fazer o seu bebê feliz e o seu marido, a sua família feliz. Então, doutora, essa falta de planejamento ou aceitação pode afetar diretamente os filhos? Afeta, querida. Afeta, sabe porquê? Porque depois há uma passagem bíblica que diz, que Jesus diz, não andemos ansiosos por coisa alguma. Uma pessoa, essa extensão é para o homem também, que não planifica, não organiza, não tem prioridades, é uma pessoa desorganizada. E todos, há bocado falámos do homem ser um ser social. Todos os que estão à volta, direto ou indiretamente, vão ficar afetados. Porquê? Porque está sempre no corre-corre. Há sempre tarefas que nunca termina. Começa uma, não termina, começa a outra. E ela própria, aí sim, ela própria vai se desgastando física e psicologicamente, e se tiver um companheiro que não a ajudar, pior um pouco. Um ano depois do casamento, depois somos nós as mães que dizemos que o genro está a tratar mal a filha, mas afinal não, a própria filha. O brilho desaparece. Exato, e uma mãe que não tem brilho, o filho também não terá, e muito menos o marido. E sabe porquê? Porque nós somos realmente as pérolas preciosas do lar. Obrigada. Professora Irene, essa falta de estabelecer prioridades e aceitar as mudanças, a gente já sabe que pode e afeta diretamente o filho, né? E é que quando é mal gerido, né, quando a nossa gestão não é bem feita, muitas das vezes a mulher acaba se frustrando. Sim. E essa frustração pode levar a mulher a rejeitar o seu próprio filho, porque, quem sabe, acaba olhando o filho como causador desse transtorno todo. Então, até que ponto isso pode levar a mulher a rejeitar o filho e até maltratar também, né? Tem casos... E pode chegar até a depressão também. Ela chega... Sim. Ok, muito obrigada. É assim, como já falamos do planejamento, muitas das vezes, qual é o problema? É que nós, jovens, como jovens, só estamos preocupados com o casamento. Com quem vou me casar? Eu não sei. Eu só quero casar. E muitas das vezes, quando a idade está muitas das vezes, quando a idade já está a passar, fruto das cobranças também da família, da sociedade. A família começa a cobrar, a igreja está a olhar para ti, a sociedade olha para ti e tu fica aquela pressão. Quero casar. Aos chás de cozinha. Sim, ok. Vou levar presentes para os outros até quando? Então, com quem vou me casar? Eu só estou preocupada com o casamento. Eu quero casar.
não sei com quem estou a casar. E depois do casamento, eu estou a dizer isso vice-versa, tanto homem como mulher. Certo. E depois do casamento, eu começo a ver os resultados. Bem, casei-me com uma mulher que não consegue organizar a casa. Casei-me com um homem que não está preocupado comigo. Não está preocupado. Ele só sabe que casou, tem mulher, acabou. Chega a hora do almoço, tem comida na mesa. O pequeno almoço de manhã, à noite o jantar. Se precisa de roupa limpa, tem mulher, acabou. Tem roupa. E aí começam já os problemas mesmo. Por isso é que a gente, nós temos que falar muito, principalmente para as nossas filhas, porque isso é um problema que pode ser levado até... Porque Até a igreja, quando resolve os problemas, não vai resolver para separar. Nenhum pastor vai dizer, não, como ele é assim, pode separar. A igreja não vai dizer isso. Então, a jovem fica frustrada, sim, senhora. Ela fica frustrada porque ela acorda de manhã e muitas vezes, coitada, não tem Deus, não conhece Deus. E se tinha, já se esqueceu, porque ela agora vê que está muito apertada, é muita coisa para fazer. Acorda de manhã, não tem tempo para ler um texto bíblico, porque tem que preparar o marido que vai trabalhar, depois é o bebê que acorda, depois, às vezes até nem tem o que vai dar no bebê, porque o marido também não está preocupado. E muitas vezes ela não tem uma renda, não trabalha, não faz nada. Depende do marido. E olha, filha, é um problema. E isso está a afetar hoje muitos lares. Muitas jovens hoje estão casadas e depois de 3, 4 meses dizem, Irene, eu estou arrependida de ter me casado com fulano. Ou então jovens estão casados, depois dizem, eu estou arrependido de ter casado com fulano. Devia esperar um pouco devia esperar mais um pouco, devia ter mais um bocadinho de calma, porque agora... Então, eu também às vezes até eu dou culpa mesmo a nós mães. Porque nós as mães, como já estamos a ver a velocidade, a dinâmica da sociedade, nós devíamos preparar mais os nossos filhos e as nossas filhas. Por exemplo, eu sou uma mãe que digo no filho, se tu não podes lavar a tua roupa interior. Não pode. Um homem não pode lavar a sua roupa interior. O homem não pode lavar a louça. O homem não pode... Quando ele for para o seu lar, exatamente, ele não vai aceitar ajudar a esposa nesse sentido. Porque ele já foi preparado e foi educado pela mãe. E uma mãe, quando fala... Uma mãe tem um poder muito grande sobre os filhos. Foi a minha mãe que disse. A minha mãe me educou assim. Eu não posso lavar a louça, não posso lavar... E fica aí, coitada. E às vezes até ela nem tem como chamar alguém para ele fazer um biscato em casa. Olha, são situações que... é tanta coisa para falar, a frustração da jovem é tão pesada. Que leva realmente a abandonar a criança. O que acontece? Para nós estamos aqui nas áreas mais leves, né? Eu tenho dito mais leves. Agora, aqueles que estão lá nos subúrbios, para além de estar a passar essa situação, é a sogra que vem. E quando os sogros vêm, quando a família vem, eles não podem voltar para casa sem comerem alguma coisa, porque se não comerem, a nora é agarrada. E essa nora depende do filho. Certo. E muitas das vezes é o filho que não traz nada para casa, não traz sustento. E se traz é só aquele bocadinho, porque o resto tem que guardar na mãe. Visita. O cofre é na mãe ou na irmã mais velha. Eu vou falar de uma experiência. Eu conheci um caso de um casal que estava nas vésperas do casamento. E, no entanto, quem estava a guardar o dinheiro era a família do jovem. Quer dizer, o dinheiro todo estava programado, o dinheiro todo estava guardado nas mãos da família do jovem. Quem estava a programar o casamento era a família do jovem. E a menina, coitada, estava aí sem fazer nada, à espera de que tudo acontecesse. Do marido. Na organização do casamento. A família do marido estava a organizar tudo. Mas como é possível esse casamento? Mas para uma pessoa que não tem conhecimento das coisas, para ele é normal. É normal. Então, eu acho que nós temos que falar mais para a igreja, temos que falar mais para a sociedade, temos que falar mais para a família. Os nossos lares também, os nossos filhos têm que ser bem preparados para que quando o meu filho se case, a minha nora sinta que tem um esposo. E quando a minha filha se case, o meu genro sinta que tem uma esposa, uma verdadeira mulher. Como diz a Bíblia, uma mulher virtuosa. Mulher é isso virtuosa. Que nós temos que ficar preocupados com isso.
Essa é a preocupação. Eu queria dar uma chega com relação ao abandono da criança, não é? Por esta mãe que se sente frustrada. A Sara perguntava se a mãe frustrada, como consequência, poderia rejeitar. Exatamente. Ela diz e bem a Irene. Ela tem, portanto, depois de todo este quadro apresentado pela doutora Irene, de todo este cenário, chegamos à conclusão de que esta mulher, esta mãe, tem a autoestima muito baixa. Se ela tem a autoestima baixa, se não há ninguém que a faça sentir-se valorizada, se não há ninguém que a oriente, que a ajude, que puxe por ela, que a ame, no caso o marido, ela não tem nem forças físicas, muito menos psicológicas, nem motivação para amar este filho. Pelo contrário, ela vai ver, disseram e bem vocês, ela vai ver este filho como o intruso na relação dela. E em situações mais graves, que talvez falaremos num outro dia, pode entrar num quadro depressivo, pode suicidar-se, pode até matar, não é só rejeitar e abandonar, pode chegar até a cometer um infanticídio, matando a criança. E então é uma situação realmente que tem acontecido a muitas jovens, a muitas mulheres, não só jovens, a muitas mulheres. Depois do terceiro, quarto filho isso pode acontecer, mas a nossa esperança é que tudo tem solução e a solução está em Deus. Muito bom. Estamos a chegar bem no final do nosso programa e vamos aí continuando, que ainda há um tempinho para cada uma das nossas convidadas nos dizer o que fazer então para manter a autoestima no auge. Eu chegar para o espelho, olhar e dizer: eu sou linda, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? O que fazer para manter essa autoestima no auge? Professora Irene. Ok. Para manter a nossa autoestima no auge, eu tenho pensado assim: eu sou filha de Deus. Uau! Do Altíssimo, né? Deus, o Criador dos céus e a terra, o mar e as fontes das águas. E é uma bênção Ele me fazer mulher. Então, se Ele me fez mulher, é porque Ele sabe que eu era capaz de ser mulher, aceitar ser mulher. E se eu aceito ser mulher, eu tenho os meus desafios diante de Deus, diante da sociedade, diante da família. E como eu tenho os meus desafios, eu tenho que meter isso em mente. Eu não vou deixar de ter a minha autoestima no auge por causa dos meus desafios. Aliás, os desafios da vida só nos fazem bem, nos preparam para a luta, nos preparam para situações até mais duras. Então tem que ter desafios, porque uma mulher sem desafios não tem nada. O que uma mulher tem? Não tem nada. Eu tenho que ter... E é dentro desses desafios que às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim: poças, a fulana está a passar isso, mas olha como é que ela está. Linda. Linda. Essa fulana tem um filho que se droga, tem uma filha que não se porta bem, tem esse comportamento, mas olha como é que ela está. E nós, quando começamos a falar, a doutora Cisaltina falou de Ana, a mulher de... a mãe de Maria, a mãe de Jesus. E eu falei aqui da nossa mãe Eva. Só esse princípio já nos dá a entender que, como mulheres, se as mulheres no passado tiveram... A Maria, quando se concebeu Jesus, ela passou por críticas. Dificilmente as pessoas acreditaram que era o Espírito Santo que lhe tinha engravidado. Tá vendo? Imagina. Hoje tu dias atuais como seria, né? Não, mas ela não está grávida. O que é que tu passas? Então, isso tudo já nos mostra que nós ainda temos muita coisa para enfrentar. Mas não é isso que vai pôr a nossa autoestima em baixo. Doutora Cisaltina, diga-nos lá o que fazer então para manter a autoestima no auge. Faço minhas as palavras da doutora Irene, quando diz que somos feitas à imagem e semelhança de Deus. E eu costumo dizer, quando às vezes recebo elogios: Cisaltina, hoje tu estás bonita. Eu corrijo, eu digo: eu não estou bonita, eu sou bonita. Porque eu sou princesa, filha do rei. Exatamente. Atitude. O que falta a muitas de nós é a atitude. E dizer também que que as dificuldades, nós devemos transformar as dificuldades em oportunidades. Exatamente. E diz bem a Irene, as dificuldades, os problemas, os desafios só nos fazem crescer, só nos fazem amadurecer. Então devemos olhar para o espelho,
não perguntando quem é a mulher mais bonita do que eu, mas dizendo, eu sou princesa porque sou filha do rei. Deus. E eu consigo todas as coisas porque Cristo está em mim. Amém. Posso todas as coisas Naquele que me fortalece, né? Doutora Saltina, com uma frase assim bem curta, vai nos dar assim o checkmate da nossa programação de hoje, para fechar. Mulheres, sintam-se abençoadas por serem o único ser capaz de gerar uma vida. Uau! Super! Professora Irene, a bola agora está lançada para você. Há coisas que o homem faz, a mulher também consegue fazer. Certo. Há coisas que Deus determinou só para a mulher. Uau! E o homem não consegue fazer. Então eu queria pedir aos homens, tanto crentes como não, respeitem a mulher que Deus te deu. Amém. Uau! Respeite. O apelo está lançado para todo homem que está nos acompanhando hoje. Ame, respeite e cuide a mulher que Deus te deu. Minhas queridas convidadas, eu estou super grata pela vossa presença e mais uma vez orientar as mulheres, sobretudo na temática que nós acabamos aqui de ouvir, neste tema em abordagem, desafios da maternidade, a autoestima. O nosso muito obrigado. E o nosso encontro com vocês fica marcado para a próxima edição. E eu estou certa de que, com certeza, vocês estarão aqui conosco. Obrigada e boa tarde. Obrigada, que Deus vos abençoe. Obrigada. E para você, estimado ouvinte, muito obrigada por nos acompanhar até o final desta edição. Saiba que trabalhou para si na sonorização Genésio da Costa, edição e supervisão Soraya Laureane, Domingos Chiquete, produção e apresentação de Sara Henriques. Fico com esta música intitulada Cuidará de Mim Também. Deus vai cuidar da tua vida, mulher. Não te detenhas, os desafios da tua vida não podem te deixar no chão. Até o nosso próximo programa. É hora de dizermos bye bye. Deus te abençoe. Programa Entre Mulheres, feito de mulher para mulher. Até já, abraços. 93.9. Quando estou cansado e em meio à sombra estou, o coração ferido ou perseguido sou. Jesus é meu amparo, amigo na aflição. Os seus olhos me contemplam e Ele dá-me proteção. Os seus olhos me contemplam e Ele dá-me proteção. Quando eu sou tentado na escuridão da dor, se longe tenho
estado do seu tão meigo amor. Eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Cuidará de mim. Cuidará também de mim. Mulher é potência, é luta, é superação. Mulher é vida. Entre mulheres.